Cultura Informa. Opinião. Chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje, professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago, boa tarde, Tony Maciel, boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Nação Penhorável. Vamos ao comentário. Bom, antes de falar dessa questão nacional, dar um toque sobre a questão do São João de Caruaru. Ora, essa festa do pátio do São João, ela ocorre desde 1994, não é? Nós observamos que há um investimento na festa, mas parece que não há um planejamento com relação à cultura. O São João não é só a festa da dança, de assistir os artistas. É também uma atração visual, onde as pessoas vêm para o São João e viajam na sua origem social, na sua origem familiar, quando de todos os utensílios, de todos os comportamentos e hábitos de um povo de zona rural, porque nós somos de origem rural. E parece que não há um trabalho sociológico para trabalhar, para exatamente observar essas questões. A transferência da quadrilha lá para o pátio é um absurdo, porque você juntou duas atrações interessantes em um só. O pátio mais a quadrilha. A quadrilha é uma tradição interessante que tem seu próprio brilho, que deve ficar afastado numa opção para as famílias, né? E muitas outras questões de estrutura visual. Veja, nós encontramos ali casas para dar a ideia de uma rua tradicional, mas fake. Uma casa fake, fechada. Não sabe, será que não dá para perceber que é preciso fazer com que esse objeto seja um propositivo, que ao mesmo tempo pode servir de viagem emocional e ao mesmo tempo ser sustentável economicamente, né? Com um produto típico, né, da comida típica ou qualquer utensílio, né, que lembre a origem de um povo, a origem rural de um povo, não é? Então é preciso observar. E outra coisa, o pátio não cabe mais ali. Isso é fato. Temos que criar um complexo cultural no Alto do Moura, não é? E aquela situação com a cantora, falta o quê? Comunicação, sintonia. Simples. Todos os artistas que vierem para a festa devem ter um esclarecimento, parte do assessor de comunicação da Fundarp, falando sobre horário, falando que não pode ultrapassar o limite tal de hora, porque a polícia militar começa a se deslocar a tal hora. É uma conversa. Agora, uma coisa absurda é que todo São João é assim. Porque é que até o dia da festa, para o início da festa, né, tem gente consertando alguma coisa. Não dá para terminar isso uma semana antes, não. E outra coisa, gente, a cidade não se vestiu em São João. As lojas, há todo o espírito, por exemplo, quando vem o Natal, começa a se criar um espírito natalino, muito bem fortalecido pela questão comercial, mas que chama a atenção da emoção das pessoas. E a nossa rua, 15 de novembro, Duque de Caxias, a coisa parecia que o São João não existia. Não vamos aqui dizer que foi pandemia, não é. Porque fazem 28 anos de São João. E 28 anos que já tem uma espécie de base, de alicerce, para se fazer as festas. Para não ocorrer o que ocorreu com a questão dos camarotes, que poderia ser pior. Por quê? Porque não termina uma semana antes para que o próprio prefeito, a sua equipe, junto com a equipe de bombeiros, Ministério Público, façam uma vistoria visual, caminhem, observando detalhes que podem ser reparados em tempo. Então é delicado, porque não coloca-se pessoas, engenheiros, mas, gente, é preciso colocar a pessoa que trabalha com a ciência humana, que observa a questão do valor social, como antropólogos, sociólogos, qualquer pessoa ligada com mais afinidade nessa construção social, que vai poder observar que a presença de um milho, a presença de alguma coisa lembra uma época. Quando você olha um milho assando, não é apenas uma comida, lembra toda uma história familiar, uma história de uma cidade que se construiu em cima dessa tradição. E a outra questão
É exatamente porque o governo federal quer acabar com o país, quer acabar com as pessoas, quer desestruturar economicamente, fragilizar o povo. No momento em que um deputado bolsonarista colocou o projeto de lei 4.188, que ele coloca o bem da família, o único bem da família, a casa, que é um patrimônio social penhorável. Não há nenhuma justificativa para essa ideia. Por quê? Primeiro porque quando alguém casa, as pessoas casam, existem 5 formas de regimes de bem para o casamento. Isso está lá no artigo 1658 do Código Civil, tem a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação, né, de bens, a questão da separação, né, nos aquestos, né? Então, existem formas, existe a separação, né? Outro tipo de separação que é, aliás, a que mais se casa é a questão da comunhão parcial de bens. Então, para você pegar uma lei para fazer com que esse bem de família se transforme em bem penhorável, você tem que alterar drasticamente a lei das comunhões de bens. E um detalhe muito importante: quando alguém casa, que compra a casa, essa casa não pertence mais ao dono da casa. Existe uma família que não pode ser sacrificada por um erro de relações comerciais e financeiras do pai, do chefe ou da chefe da família. É preciso que, nesse momento, a justiça guarda, por isso é que esse bem não pode ser penhorável. E, de repente, um deputado acha que pode penhorar o único bem que as pessoas têm num país desigual, num país com déficit habitacional, com um país com várias situações a serem resolvidas, e alguém resolve fazer com que os bancos possam absorver o único patrimônio da família por causa de uma execução de cobrança qualquer. Isso é uma loucura. Eu realmente não sei onde esse governo federal quer chegar, porque retirar da família o único bem da sua estabilidade e equilíbrio social por causa de uma dívida, não. Existem outros bens. Essa pertence ao amparo social da família como um todo e não apenas do chefe ou da chefe de família. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Você está ouvindo Cultura em Forma. Informação do jeito que você gosta. Agora 1h mais 57 minutos. Na Cultura 1h57. O Adriano Heleno pergunta: professor, a festa do casamento milionário de Lula, de onde veio esse dinheiro? Para você dizer que é milionário, você tem que dizer quantas mansões ele tem. E se você acha que um cara que foi presidente 2 vezes, na época, a 6ª economia do mundo, um país que está entre as maiores expressões política e econômica do mundo, você acha que ele não pode ter um casamento com mais recursos? Por que não pode? Quisera eu que todo trabalhador tivesse essa condição. Professor, o Paulo Sérgio Silva está dizendo, professor, o PL que está em tramitação, no caso é a PL, né, que é o projeto de lei, então. Proposta legislativa. Ou é proposta, então. Pode ser. Então a proposta legislativa que está em tramitação no Congresso Nacional é sobre o proprietário. Se quiser, poderá penhorar o imóvel como garantia de um possível empréstimo, o que pode ser derrotado nas 2 casas. Sim, deve ser derrotado. Ainda vai para o Senado, lógico. Agora, só em colocar esse projeto, apresentar na nação um projeto como esse, já diz mais ou menos a intenção do governo federal, o que é que ele pensa sobre a família. Perfeito. A Rosinalva Barbosa está dizendo: concordo com o professor, ela mora lá no bairro Universitário, e diz assim: a nova localização do povo das quadrilhas foi muito mal pensado, pois o público do pátio das quadrilhas são totalmente diferentes, já são majoritariamente crianças, no caso ela quis dizer, acho que lá são majoritariamente crianças, idosos e famílias, e é uma área muito perigosa para assalto, além de ter que estacionar o carro muito longe. Pois é, gente, é preciso ter uma visão aculturada. Não é uma visão festiva. É isso que tem que se imaginar. Agora, um detalhe, eu queria aproveitar esse momento e dizer o seguinte:
Eu sou a favor de que toda prefeitura, utilizando a Lei Rouanet ou não, possa contribuir e pagar, financiar a cultura. Sabe por quê? Porque o nosso tributo que é arrecadado, nós queremos saúde para quê? Para viver, para brincar, para festejar, para ter lazer. E cultura é uma necessidade. Agora, cabe o órgãos fiscalizadores e uma quantidade de pessoas, uma parcela da sociedade que apoiou o presidente da República, que queria acabar com a Lei Rouanet exatamente para prevalecer essa relação absurda e cheia de falcatruas entre secretários de prefeituras e organizações que estão por trás dos artistas. Isso lembra no passado, eu acho que Tony Marcel sabe disso, o jabazeiro. Né? Que agora está o chamado jabá. Antigamente, agora as prefeituras têm obrigação, sim, obrigação de pagar, de contratar artista dentro de um valor racional, porque as pessoas querem saúde, as pessoas querem segurança, mas as pessoas também querem lazer, também querem viver, se emocionar. Isso, tem essa questão do jabá antigamente, inclusive, chegou a ser crime, mas quando se oferecia jabá, se oferecia por baixo dos panos. Agora isso virou um negócio, né? Cada um vai lá, inclusive a empresária da Anitta falou sobre isso, dizendo que ela levava 40 mil para jabá na rádio e chegou lá um sertanejo, disse que pagava o dobro para não tocarem a música da Anitta, porque ele queria as 10 mais só de sertanejos naquela rádio. Aí ela disse, mês seguinte eu fui lá com mais dinheiro e disseram, não, agora o dono da rádio é o empresário do sertanejo. Então não toca mais nada que não seja sertanejo. Pois é, precisa existir uma investigação séria, né, nessas prefeituras, porque é preciso acabar com isso. Agora, é preciso oferecer e entender que as prefeituras, o Estado e o país devem sim patrocinar a cultura por obrigação. Como eu disse, eu sou a favor do SUS Cultura. As pessoas querem saúde para quê? Para viver. Abraçar aqui Melri Silva, Murilo de Souza, o Jardel está dizendo, professor, essa PL foi criada por qual deputado, de qual partido? Seja claro. Do PL, tá certo? Esse projeto de lei foi criado pelo deputado bolsonarista, né, em 2021. E, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, mas é um bolsonarista que resolveu atender, esse que é sério, a vontade do presidente da República em querer privatizar tudo. Inclusive, o projeto diz que os salários dos servidores públicos e dos professores podem ser que sai do Fundeb, podem ser distribuídos em bancos privados. Não devem, esse dinheiro é público, deve se aquecer os nossos bancos estatais. Agora, depois que o professor recebe, pode transferir para qualquer banco. Professor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso Cultura Informa. E aí a gente também quer agradecer aos ouvintes que participaram tirando as dúvidas através do nosso WhatsApp. Boa tarde e até quarta-feira, professor. Até quarta-feira, André Santiago, até quarta-feira, Tony Marcel, e até quarta-feira, ouvintes do Cultura Informa.